Começando a aula hoje no estilo bem blogueirinho de ser. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos a respeito dos lipídios e das proteínas e de suas características gerais. Mas antes de falar sobre eles, eu preciso relembrar um pouco sobre aquilo que nós já falamos em sala de aula, que são os dois grandes grupos de substâncias que bioquimicamente compõem os seres vivos. O primeiro grupo são os grupos das substâncias inorgânicas, formados por moléculas pequenininhas, sem a presença do carbono, onde encontramos a água e os sais minerais. E o segundo grupo, as substâncias orgânicas, formadas por moléculas maiores, mais complexas, com a presença do carbono, onde encontramos os carboidratos, também conhecidos como glicídios, os lipídios e as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Vamos lá falar um pouquinho sobre lipídio agora. Bom, os lipídios são popularmente conhecidos como gorduras. Eles possuem duas funções bioquimicamente principais. A primeira função é a função energética. A segunda função é a função estrutural. A função energética está relacionada com a disponibilidade de energia que ele fornece para que o metabolismo funcione, independente do tipo de organismos que nós estivermos falando. A molécula lipídica ela apresenta uma carga, uma capacidade energética maior do que o próprio carboidrato. Só que são utilizados como segunda fonte energética nos organismos, uma vez que a formação do complexo químico do lipídio promove uma hidrofobia, ou seja, o lipídio ele não tem afinidade com a água, ele não é solúvel em água. Isso significa que o organismo vai ter uma dificuldade maior de quebrar a molécula do lipídio para o fornecimento energético. Consequentemente, isso tem a ver com a função estrutural. Porque se eu tenho uma dificuldade na quebra da minha molécula de lipídio, consequentemente ela será uma boa molécula estrutural para fazer parte do meu organismo. Os lipídios, eles são divididos então em duas classificações, em dois grupos diferentes. Os lipídios, que nós chamamos de lipídios simples, onde encontramos os glicerídeos, que são os óleos e gorduras, as ceras, os esteroides, que têm função hormonal, e os complexos, que são aqueles lipídios que têm união com outras moléculas, como por exemplo o fósforo e o enxofre. E nós chamamos esses lipídios de lipídios conjugados. A gente encontra os fosfolipídios, os glicolipídios, tanto na formação da membrana plasmática, como, por exemplo, em estruturas de reconhecimento químico nessa própria membrana. Tá? Assim, esses dois grandes grupos de lipídios, eles são importantes para o funcionamento do organismo, tanto fisiologicamente falando como estruturalmente falando. Um outro grupo, ainda dentro do grupo simples de lipídio, que tem função metabólica no nosso corpo, são as gorduras conhecidas como colesterol. São gorduras que estão disponíveis no nosso sistema circulatório e circulam no nosso sangue no intuito de fazer com que o nosso corpo funcione metabolicamente falando. Existem duas classificações mais conhecidas e que caem mais no vestibular, que circulam na nossa corrente sanguínea, que é o HDL, também conhecido como bom colesterol, que eu não gosto de fazer essa classificação, porque não existe bom ou mau colesterol, existe quantidade de colesterol ideal, porque ambos terão funções metabólicas importantes dentro do nosso corpo. Tá? E o LDL, que é conhecido como mau colesterol. É um colesterol de baixa densidade, é um lipídio de baixa densidade, que tem uma maior afinidade em se aderir com as paredes das artérias. Por isso, esse colesterol está relacionado com formação de placa de gordura, diminuindo o fluxo sanguíneo nesses locais e fazendo com que haja manifestação de doenças cardiovasculares relacionadas com essa deposição. Ok? Então, existem esses dois colesteróis. Então, vamos relembrar. HDL, tá? É o colesterol de alta densidade, também conhecido como bom colesterol. E o LDL é o colesterol de baixa densidade,
também conhecido como mau colesterol. Lembrando que o morcegão não gosta dessa classificação de mau e bom colesterol justamente porque eles precisam estar em equilíbrio para o funcionamento do nosso corpo, tá? Os lipídios, então, eles têm uma série de importância dentro do organismo. Então nós temos que lembrar que também funcionam, além de estrutura de energia, como reguladores metabólicos, principalmente quando eles têm funções hormonais, como por exemplo os hormônios sexuais, o estrogênio, a testosterona. Nós temos que lembrar que os lipídios também eles vão possuir essa característica e essa função de controle. Ok? Beleza? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o outro grupo, que são o grupo das proteínas. Essas substâncias, elas são muito importantes bioquimicamente falando. Por quê? São muito abundantes nos seres vivos, porque tem relação direta com a estrutura, tá? Só que além da função estrutural, elas também vão possuir função energética, só que aí fica em terceira ordem no organismo, função enzimática, função hormonal, imunológica, enfim, uma série de funcionalidades de reconhecimento de substâncias no organismo, vão oferecer uma série de funcionalidades metabólicas para o nosso corpo, para o corpo dos organismos vivos. Quem são elas? Elas são formadas por átomos de hidrogênio, de carbono, de oxigênio e de nitrogênio, tá? Muitas vezes também nós encontramos em algumas proteínas a presença do enxofre. Essas substâncias, elas formam as proteínas através de substâncias um pouco menores, que nós conhecemos como aminoácidos, que são as substâncias menores, as menores unidades formadoras de proteínas. Os aminoácidos, eles são formados por um grupo amina, ou seja, um grupo que vai ter presença de nitrogênio, o radical, que vai ser responsável pelo nome do aminoácido, e o grupo carboxila, onde nós encontramos o carbono associado com ligações de oxigênio e de hidrogênio. Para que haja a união entre os aminoácidos formadores de proteína, eu necessito de uma síntese que eu chamo de síntese proteica. Ou seja, preciso da presença de RNA dos três tipos: RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico para fazer essa união. Visto que o agrupamento, a ligação entre os aminoácidos se dão por ligações peptídicas, que são ligações fortes, que são ligações, interações fortes entre si e que não acontece naturalmente sem a presença dos RNAs. Por isso que a estrutura proteica ela é utilizada pelos organismos como estrutura, tá? E isso significa que são fortes o suficiente e apresentam características únicas, como uma vez que nós rompemos essa estrutura, nós não conseguimos novamente reestruturá-las. Precisamos de novo que os aminoácidos entrem em síntese proteica para que a proteína seja construída. Ok? Assim, a união entre os aminoácidos, para serem reconhecidos como proteínas, são necessários um certo número. Hoje, nós convencionamos dizer que a proteína é proteína verdadeira a partir do momento que nós encontramos mais de 80 aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Por isso, a classificação em dipeptídeo, tripeptídeo e polipeptídeo. Os dipeptídeos, que são dois aminoácidos unidos, não podem ser considerados como proteínas verdadeiras. Os tripeptídeos também não são considerados como proteínas verdadeiras. Só os oligo ou polipeptídeos que podem ter esta classificação como proteínas verdadeiras. Então, os polipeptídeos, eles são proteínas que podem ter mais de
4, 5 aminoácidos unidos, mas que vão até milhares de aminoácidos unidos, ok? Eu disse que para ser considerado proteína verdadeira tem que ter mais de 80 aminoácidos. Agora, vou fazer uma ressalva. Algumas proteínas, mas pouquíssimas, são compostas por menos de 80 aminoácidos. Mas são proteínas exclusivas, ok? Então, vocês podem encontrar aí que existem proteínas menores. Mas são pouquíssimas proteínas que vão ter essas características, ok? Então, como eu estava dizendo para vocês, vejam, a ligação entre os aminoácidos, que nós chamamos de ligações peptídicas, são ligações extremamente importantes. São ligações que vão conferir um alto poder de estrutura para essas proteínas. Só que nós não encontramos apenas as ligações peptídicas acontecendo nas proteínas. Nós encontramos as pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, elas são importantes para a formação de outras estruturas ou de formas estruturais proteicas que eu já vou comentar com vocês, tá? Então lembre-se, existem dois tipos de ligações para a formação de proteínas: as peptídicas e as pontes de hidrogênio, que vão formar dobraduras na estrutura proteica. Para que haja essas ligações peptídicas, é necessário a presença dos aminoácidos. Então, alguns aminoácidos eles serão muito importantes. Por exemplo, nós temos os aminoácidos que são aqueles naturais, que são produzidos pelo próprio ser vivo. Nós produzimos esses aminoácidos, tá? Nós não precisamos obter eles através da alimentação. E os aminoácidos, esses aminoácidos, eles são chamados de aminoácidos naturais. E os aminoácidos que nós não conseguimos produzir, que são os aminoácidos que nós precisamos obter a partir da alimentação. Esses aminoácidos são considerados ou chamados de aminoácidos essenciais. Essenciais porque se eu não comer esses aminoácidos, eu não consigo obter. E eles precisam entrar na minha síntese proteica para a formação das minhas outras proteínas. Lembrando que, prestem bem atenção, os aminoácidos essenciais, eles podem mudar de espécie para espécie. Por isso que nós não vamos falar de todos os aminoácidos. Tá? Não há necessidade de nós conhecermos todos os aminoácidos. Tá? Existem 20 aminoácidos diferentes. E esses 20 aminoácidos diferentes, pela estrutura de arranjo que o nosso metabolismo proteico, nosso metabolismo de síntese proteico monta, vão dar origem às mais diferenciadas, às mais diversas proteínas que existem no nosso corpo. Ok? Como o Morcegão tinha dito sobre os dois tipos de ligações que vão formar a proteína, que são as ligações peptídicas e as pontes de hidrogênio, nós temos as estruturas proteicas relacionadas com essas duas unidades, com esses dois tipos de encontros químicos. Começando com a estrutura primária da proteína, ou seja, a estrutura linear da proteína. Vejam, a primeira classificação minha aqui corresponde ao número sequencial de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Veja que impressionante, tá? Essas ligações peptídicas que eu tenho aqui vão formar uma proteína linear, que nós chamamos de estrutura primária. Essa estrutura linear primária, ela pode sofrer um dobramento entre si. Olha aqui, segundo exemplo. Nesse dobramento, você pode perceber que forma uma espiral ou um zigue-zague. E esse zigue-zague é mantido porque encontra-se próximo a essas estruturas a possibilidade de formação de pontes de hidrogênio. Então, aquela estrutura linear dobrada sobre ela mesma e mantida por pontes de hidrogênio é chamada de estrutura secundária. Essa estrutura secundária, ela pode sofrer um segundo dobramento entre si. Olha aqui, esse segundo dobramento também é mantido por pontes de hidrogênio, galera.
E ao ser mantidas por pontes de hidrogênio, a estrutura secundária dobrada sobre si mesma é chamada de estrutura terciária. Ok? Uma vez que dobrou duas vezes sobre si mesma a estrutura linear, nós não podemos ter uma terceira dobradura. Mas nós podemos ter um encontro entre duas estruturas terciárias. E, ao promover esse encontro, as estruturas elas podem sofrer novamente ligações por pontes de hidrogênio, formando estruturas que nós chamamos de estruturas quaternárias. As estruturas quaternárias são conhecidas como hemoglobulina, como insulina. Veja, olha a insulina aparecendo aqui. É um hormônio proteico com estrutura quaternária. A hemoglobina, aquela estrutura proteica relacionada com o transporte de gases, de gás carbônico e de oxigênio no nosso sangue. É a conformação entre duas estruturas terciárias unidas por pontes de hidrogênio. Ok, gente? Tudo bem até aí? Espero que vocês tenham entendido. Essas são as nossas considerações em relação à proteína e lipídio. Qualquer coisa, nós estamos aí. Grande abraço!